Aleluia. Amém. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer da minha alegria de aqui estar com os irmãos novamente na casa de Deus e também da alegria de estar aqui dando a minha parcela de contribuição aqui no trabalho do Senhor. O nosso amado irmão Delailson nos fez este convite, nos colocou nessa dificuldade, né? Porque às vezes eu fico me perguntando como é que tem gente que se oferece para pregar, irmão. Eu acho que ele não tem a mente muito boa, não. Porque pregar, irmão, é uma grande responsabilidade. Pregar não é você falar de você, é você falar do céu. Por isso que a responsabilidade é grande. E ele nos fez esse convite. Eu quero desde já agradecer a confiança dele em minha pessoa, pois tem outros irmãos aqui que pregam mais que eu, mas assim ele quis nos fazer esse convite. E o soldado, irmão, ele tem que estar pronto. Ele não tem que se preparar, ele tem que estar pronto para a batalha. Porque enquanto ele for se preparar, é arriscado o inimigo vencer ele. Ele tem que estar preparado para a batalha. E nesta noite, meus irmãos, eu quero com a igreja ler um texto sagrado. Quero dizer que eu conheço, o pastor conhece há uns 40 anos, eu conheço há uns 30 anos, nosso cantor Juscelino. Aonde eu aceitei a Cristo, me congreguei, começou a congregação na casa do pai dele, o saudoso irmão João, carinhosamente conhecido como João das Tábuas, né? A congregação começou na casa dele, agora começou de joelho, irmãos. Começou um trabalho de oração na casa do pai dele, lá na rua Padre Freire, no Alto da Conceição. E na época se chamava Assembleia de Deus do Alto da Conceição, hoje é PNL 1. E aquele trabalho começou ali em oração, e Deus abençoou, irmão. E o nosso amado irmão João, que já dorme no Senhor, vendeu a casa para a igreja e hoje está lá num bonito templo para a glória de Deus. Tivemos um período ali, irmãos, de mais de 400 crentes, tudo novo convertido. Novo convertido, aceitando Jesus, era todo culto aceitava a gente. Aqui o cantor Juscelino, que é uma das testemunhas, que via lá o mover de Deus naquele lugar, por causa da oração. Porque a oração, irmãos, tem poder. E quando se começa orando, dá tudo certo. Porque a oração é que abre as portas. Aleluia. Eu quero ler com a amada igreja Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 a seguir. Foi o texto que o Senhor nos deu nesta noite. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para a lei. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Meus irmãos, Jesus Cristo, nós sabemos que ele veio com a missão
gloriosa de cumprir a obra redentora da salvação. E queremos nesta noite trazer uma palavra dentro desse texto sobre Jesus e o cumprimento da palavra. Jesus foi profetizado desde o princípio da Bíblia Sagrada, que a gente podemos observar a promessa do nascimento do Messias, porque Israel esperava um libertador, um Messias. E a primeira promessa ao qual Deus falou, o próprio Deus falando sobre a vinda do Messias, a vinda daquele que seria o libertador do povo de Israel. Lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, após Deus ter decretado a sentença para Adão, a sentença para Eva e também para a serpente, no capítulo 3, versículo 15, diz o versículo: e porém inimizade, são palavras de Deus aqui, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus, irmãos, estava falando da vinda do Messias, da vinda daquele que nasceria da semente da mulher. Mas alguém pode ver e dizer assim: mas por que só fala em semente de mulher? Sabe por quê, meus irmãos? Jesus, a Bíblia diz que não veio por vontade humana. Jesus é obra do Espírito Santo de Deus. Não é por vontade de homem, não é através de um homem e uma mulher que Jesus nasceu, não, é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que é a semente da mulher. Da semente da mulher nasceria um que iria ferir a cabeça da serpente. E este da semente da mulher representa Jesus Cristo. E a semente da serpente representa Satanás. E desde aquele momento que Deus proferiu aquelas palavras em Gênesis 3 e 15, que começou uma batalha espiritual de Jesus contra Satanás, do reino de Deus contra o reino das trevas. Aleluia. E Jesus já é profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 61. Nós vemos o profeta Isaías, que foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias à terra. E o profeta Isaías profetizando no capítulo 61, a partir do versículo 1, o profeta diz: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade dos cativos, abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então Jesus Cristo, ele já foi profetizado pelo profeta Isaías, não só por Isaías, mas por outros profetas também. Jesus foi profetizado, e diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Jesus Cristo também, quando o profeta Isaías, Deus o escolheu para profetizar Israel sobre a restauração do povo de Israel. Aí Deus promete a Israel o libertador, que seria o Messias, Jesus Cristo. E Jesus veio para Israel. Já em João está escrito: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Isaías profetiza sobre o nascimento do Messias no capítulo 7, versículo 14 do seu livro. Está escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal.
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. No capítulo 9, versículo 6, também do profeta Isaías, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então a profecia sobre o nascimento do Messias estava predita pelo profeta Isaías, e Paulo, escrevendo lá na sua epístola, no capítulo 4, versículo 4 do livro de Gálatas, Paulo diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é verdadeira. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, irmãos, passará tudo, mas a palavra de Deus permanece. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus disse, vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus prometeu o Messias, que nasceria da semente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. E nós vemos, meus irmãos, se cumprindo esta palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Nós vemos o cumprimento da profecia do profeta Isaías, quando aqui está escrito, Mateus 1:18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia! Então, irmão, Jesus, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, a gente ali presencia o anjo Gabriel, o mesmo anjo que foi enviado a Zacarias. Zacarias, o pai de João Batista. E Deus enviou um anjo a Zacarias, para dizer a Zacarias que ele seria pai. E aquele mesmo anjo, lá no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas, está escrito: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Aleluia! O anjo Gabriel foi enviado a Maria para anunciar a vinda do Salvador, o nascimento do Messias, o Messias que tinha sido profetizado por Isaías há mais de 700 anos antes. Porque para Deus, irmãos, há um tempo determinado. Tudo para Deus tem um tempo determinado. E com mais de 700 anos depois da profecia de Isaías, se cumpriu o nascimento do Messias. Através de Maria, Deus escolheu a Maria para ser a mãe do Salvador.
E quando o anjo anunciou aquelas palavras, Maria não compreendeu aquela mensagem, porque a Bíblia diz, irmãos, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E naquele momento Maria estava na sua naturalidade, ela não estava entendendo a mensagem de Deus através do anjo. E Maria disse: como será isto, visto que eu não conheço varão? Porque Maria não estava ainda casada com José, Maria estava apenas desposada ou comprometida com José, ela não estava casada. Mas o anjo disse: olha Maria, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e aquele que em ti será gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra diz que Jesus é da semente da mulher. Não é por vontade humana, é pela vontade de Deus. Aleluia. Então, meus amados, Jesus Cristo, como prometido, como profetizado pelos profetas, ele veio à terra por intermédio de Maria. Deus escolheu a Maria para ser a mãe do Salvador. E aqui nesse texto, irmãos, que nós temos lido, na ocasião em que Jesus foi expulso de Nazaré, porque Jesus ele foi rejeitado, irmãos, a partir do momento do seu nascimento. Jesus ele foi rejeitado porque nem hospedagem para Maria ter a criança José encontrou. Mas ali Jesus nasce em um estábulo, colocado em uma manjedoura. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aqui, o versículo 17, já cumprimento do que o profeta Isaías, no capítulo 61, havia dito, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu, veja bem, irmãos, Jesus naquele momento pegou o livro do profeta Isaías. Antigamente, irmãos amados, eles não tinham essa liberdade que nós temos de ter um livro desse com 66 livros dentro, não. E nós temos aqui uma biblioteca de livros, irmãos. São 66. Naquele tempo, irmão, era lido pelos rolos. E Jesus pegou o livro do profeta Isaías, e ali Jesus descobriu uma profecia profetizada há mais de 700 anos antes sobre a sua vinda, sobre o seu nascimento. Aleluia. E ali, quando ele leu o versículo 18, como está aqui escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade dos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, porque a Sua palavra é fiel. Por isso, irmão, que esse povo é alegre, porque serve um Deus fiel, um Deus que cumpre a Sua palavra. Porque o que está escrito aqui, irmão, já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir todo este livro, porque a palavra de Deus é verdadeira. Aleluia. Então Jesus veio evangelizar os pobres. Os pobres, como diz o texto, são pessoas necessitadas, seja espiritualmente, seja materialmente, pessoas aflitas, pessoas humildes, pessoas abatidas de espírito, pessoas quebrantadas de coração, e as que temem também a Sua palavra. Esses são um grupo de pessoas que Jesus veio evangelizar, que Jesus veio salvar. E nós louvamos a Deus, igreja, que nós fazemos parte desse grupo também. Nós éramos necessitados. Nós vivíamos nesse mundo sem paz, sem Deus e sem salvação. Nós éramos defuntos perambulantes. Nós não conhecíamos a Deus. Ouvíamos falar, mas não conhecia Deus. E foi para esse tipo de pessoas que Jesus veio. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8:
quando Paulo escreve, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, querida igreja, nós estamos aqui nesta noite, não porque somos merecedores, mas foi pela infinita graça de Deus. Foi a graça de Deus que nos alcançou, foi a mão de Deus que nos alcançou, e aqui estamos nesta noite, cultuando a Ele, adorando a Ele, coisa que nós não sabíamos antes, nós não tínhamos esse conhecimento, mas hoje nós temos o conhecimento, e nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus teve o diálogo com aquela mulher samaritana, Jesus disse: mulher, tu vai beber desta água, mas tu vai tornar a ter sede, mas se tu beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte d'água que salta para a vida eterna. E aquela mulher sentiu naquele momento: Senhor, eu quero tomar desta água, eu quero beber desta água, eu não quero mais voltar aqui a este lugar. Aí Jesus disse: mulher, agora vá à tua casa, chama o teu marido e vem cá. E a mulher disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. E naquele momento, irmãos, aquela mulher se converteu. Aleluia. Porque quando a pessoa tem um encontro com Cristo, irmão, a coisa muda. Muda da água para o vinho. A Bíblia fala, meus irmãos, no capítulo 2 de Marcos, que levaram o paralítico à presença de Jesus. Jesus estava em casa, pregando, anunciando, ensinando a palavra, e uma grande multidão se aglomerou ali. E 4 homens levaram o paralítico deitado em uma cama. Só que eles não encontraram lugar para entrar naquela casa. As portas estavam todas cheias de gente, não tinha como eles entrar, não davam espaço para ele entrar. Mas aqueles 4 homens tinham tanta fé, confiavam tanto, que Jesus podia fazer o milagre na vida daquele paralítico, que a Bíblia diz que eles subiram naquela casa, fizeram um buraco, desceram o paralítico deitado naquela cama. E quando aquele paralítico deitado na cama está ali na presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem com um olhar de misericórdia e disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Alguém pode perguntar: mas por que Jesus falou isso? O homem queria ser curado, mas Jesus, meus amados, começou a curar a maior doença daquele paralítico. A maior doença daquele homem não era a paralisia, a maior doença daquele homem era o pecado. Por isso que Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. O profeta Isaías, no capítulo 1, ele diz que o pecado é semelhante a uma chaga maligna que atinge o homem da planta do pé até o alto da cabeça. É uma doença terrível, irmãos. É tão terrível que você vai na farmácia, você encontra remédio para dor de cabeça, você encontra remédio para dor no estômago, você compra remédio para todo tipo de doença, mas na farmácia você não encontra remédio para o pecado. Porque só quem cura pecado é o sangue de Jesus. Aleluia. E quando Jesus disse aquilo, os fariseus disseram: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo o coração, porque Jesus conhece o coração de cada um de nós, mesmo antes de falar, Jesus já sabe o que nós estamos pensando. Jesus disse para aquele povo: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer este paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. E aquele homem se levantou na presença de todos, pegou a sua cama e foi para a tua casa. Aí vamos ver a diferença, meus irmãos, da pessoa quando não tem Jesus para a pessoa quando tem Jesus. Aquele homem sofreu muitos anos com paralisia em cima de uma cama, dependendo de um e outro para se locomover, mas no momento que ele aceitou Jesus, aí o quadro mudou, porque ele chegou carregado pela cama. Quando se encontrou Jesus, saiu levando a cama. Olha o que Deus faz na vida do homem. Realmente é uma transformação, é um milagre realmente radical. É da água para o vinho. E aqui Jesus, ao ler esse texto de Isaías, ele descobriu que foi ungido para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração. Aleluia. Porque Jesus, ele cura tanto espiritualmente como materialmente. Nós vemos lá em Jericó, quando Jesus entrou ali, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. E aquele cego há muitos anos pedia esmola, mas quando Jesus entrou, aquele cego perguntou o que estava acontecendo e disseram: é Jesus que vai entrando. E aquele homem começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém queria que aquele homem se calasse, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas não entendem o nosso clamor. Às vezes as pessoas querem nos calar, querem nos proibir de glorificar a Deus, de servir a Deus, de caminhar na presença de Deus. Mas, meus amados irmãos, quando alguém fizer querer que nós cale, vamos fazer que nem Bartimeu, vamos encher o nosso pulmão, vamos gritar mais alto e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o cego gritou a segunda vez, e Jesus parou e mandou chamar o cego e perguntou a ele: que queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Então Jesus, ele foi ungido para curar materialmente, para curar espiritualmente. Nós temos um caso lá em Gadara, muito conhecido de todos nós que lemos a Bíblia. Um homem que era possesso de demônio, cheio de demônio, legião de demônio, lá no capítulo 5 de Marcos. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele foi para os termos de Gadara. Aquele homem, irmãos, era tão endemoniado que não tinha prisão que o segurasse, não tinha cadeia que segurasse aquele homem. Amarrava aquele homem, mas quebrava todas as cadeias. Mas Jesus, ele foi fazer a missão que o Pai lhe deu. Porque um dia os discípulos foram oferecer comida a Jesus, e Jesus diz: olha, uma comida eu tenho para comer, quer fazer a vontade daquele que me enviou. Então a comida de Jesus, a missão de Jesus era fazer a obra do Pai, era fazer a obra que Deus tinha entregado para ele fazer. E quando ele foi para Gadara, quando ele pisou o seu pé nos termos de Gadara, a Bíblia diz que aquele homem endemoniado, possesso de demônio, com legião de demônio, foi ao encontro de Jesus e se dobrou. Porque, irmãos, o demônio tem que dobrar na presença de Deus. O demônio tem que conhecer que Jesus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Satanás tem que reconhecer que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. E quando Jesus pisou lá os termos de Gadara, os demônios se dobraram diante de Jesus e disseram: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Olha como o diabo sabe que Jesus é filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Vieste atormentar-nos? Jesus disse: sai dele. Aleluia. E quando Jesus expulsou aqueles demônios,
daquele homem, quando o primeiro perguntou qual era o nome, e aquele demoniado respondeu que era uma legião, que era a legião. Aí Jesus expulsou, mas aqueles demônios fizeram pedidos. Agora, se o Senhor quer que nós saia, deixa nós entrar naquelas manadas de porcos. Aleluia. Irmãos, o diabo é tão sujo que procura logo porcos. E Jesus permitiu aqueles demônios entrar naqueles porcos. E a Bíblia diz que aqueles porcos ficaram endemoniados, claro e evidente, e se lançaram no precipício. E até hoje, irmãos, tem judeus que não comem carne de porco. Uns é porque guardam o sábado, guardam a lei como eles querem guardar. Outros dizem, incultaram na sua mente que não come carne de porcos, porque carne de porco tem demônio. Aleluia. Pois se tiver para nós, irmão, vai queimar no churrasco, vai sair no churrasco. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesta noite estamos felizes de estarmos aqui na presença de Deus, por esta oportunidade que Deus tem nos dado de aqui trazer a sua palavra. Aleluia. E aqui no capítulo 9, versículo 2 de Isaías, a Bíblia diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte a luz raiou. Está registrado também em Mateus capítulo 4, versículo 16. E lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, está escrito: porque no outro tempo eras treva, mas agora sou luz do Senhor, andai como filho da luz. Então, querida igreja, a palavra de Deus nesta noite nos mostra, nos revela que Jesus, Ele veio com a missão de evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade dos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E esse Jesus está aqui nesta noite. O maior motivo de nós estarmos aqui, irmãos, é Jesus que está aqui. Não tinha sentido nós estar aqui se Jesus não tivesse. O nosso maior motivo é porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Ele disse que onde estiver 2 ou 3, aqui tem muito mais que isso. Aleluia. Se tivesse só 2 ou 3, Ele já estava, quanto mais uma multidão dessa. Aleluia. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Os irmãos orem por nós, para o Senhor continuar nos ajudando, e também por uma causa que entregamos na mão de Deus, para que o Senhor venha fazer conforme a sua vontade. Que Deus abençoe a todos, agradeço a oportunidade e a confiança em mim depositada nesta noite. Amém. Aleluia. Amém.